E para que a gente não perca os nossos miolos hoje, precisamos falar sobre dinheiro. Desmiolando. Será que você consegue amar alguém que ainda não chegou no lugar que você já tá? Ou não somente isso, você consegue amar alguém que não quer chegar no lugar onde você quer, que tá com visão de mundo, de futuro, de trabalho diferente do seu. Ainda assim, é possível ter um relacionamento a longo prazo? Quando a gente tá falando de visões de mundo e de futuro diferentes, quando a gente tá em tempos completamente diferentes, porque tem muitos casais que estão na mesma fase, crescendo junto, ganhando parecido, evoluindo junto, mas eu acho que eles são a minoria, pelo menos ao meu redor. Eu mesma já estive num relacionamento onde a pessoa, ela tava muito certa do que ela queria, ela já tava ali estudando e batalhando muito porque ela já tinha tudo traçado aonde ela queria chegar. E eu tava completamente perdida. Então eu não sabia que caminho eu não tinha começado o jogo ainda. Eu me sentia, juro, um totozinho. Porque eu sinto que a gente acaba nos validando muito ao que a gente faz, né? Tipo, se alguém te pergunta, o que você faz? E você fala, tô desempregado, tô procurando um trabalho. Não sei o que eu tô fazendo. A gente se sente uma bosta, né? Então a gente atrela muito o nosso valor ao nosso trabalho. E se nós mulheres atrelamos isso, imagina o homem, que tem muito esse peso, né, de ser o provedor e tudo mais, e a gente vai falar um pouco mais disso também. Mas eu tava aqui contando pra vocês que eu já passei por essa fase em que eu tava numa fase de vida completamente diferente do meu parceiro na época, e isso foi muito difícil, foi muito pesado. E a gente tem dois caminhos, né, tipo, o cara apoiar muito você, no meu caso, né, ele apoiar muito você e se descobrindo e tudo mais, e entender esse processo, e te ajudar, né, a evoluir, ou te afundar, tipo, fazer você se sentir pior ainda por você não ter certeza do que você quer, né? E às vezes, quando a gente quer uma coisa muito diferente do que o nosso parceiro ou a nossa parceira, é ainda mais difícil, porque a pessoa não vai entender o seu lado. Por exemplo, eu que trabalho com muita criatividade, na época eu tava querendo criar o jogo, pra muitas pessoas, e eu entendo isso, poderia ser uma loucura. Tipo, que isso? Você quer viver de jogo? Como assim? E hoje a gente prova que dá muito certo, né? Mas até dar certo, são poucas as pessoas que vão te apoiar e acreditar em você. E assim, eu sinto que também a gente fala muito pouco do quanto o dinheiro, ele é importante sim para um relacionamento dar certo. O quanto a gente fala muito pouco sobre dinheiro no geral, né? Falar sobre dinheiro, gente, evita tantos problemas, sabe? Porque tem uma frase que eu quero muito que vocês lembrem dela. Eu ouvi ela há um tempo atrás e ela me tocou profundamente. Porque dinheiro não é a coisa mais importante da nossa vida. Mas a falta dele abala tudo aquilo que é importante pra gente. Abre parênteses pra esse episódio, olha que legal. É uma ideia pra vocês. Eu tenho um bloco de notas que eu anoto várias frases que eu escuto do meu pai e da minha mãe, pra eu nunca esquecer e eu passar isso adiante. A gente escreve no livro. Aos poucos a gente tá escrevendo, porque esse é um livro que a gente constrói juntos em momentos em que a gente tá em Governador Valadares, na minha cidade natal. Pra quem não sabe, a gente tem um livro na minha fábrica de afetos, que é a minha empresa, que chama Isso Não É um Diário. E aí ali a gente tem espaços pra deixar tudo que os nossos pais falam pra gente, que a gente não quer esquecer. E tem também um espaço pros nossos pais escreverem cartas pra gente ler no futuro. Então, tipo, pra quando eu casar, pra quando eu tiver em crise no meu relacionamento, quando eu tiver em crise no meu trabalho, eles deixam ali uns conselhos pra gente ler depois. E, inclusive, Dia das Mães tá quase chegando, já fica em mente aí que esse é o melhor presente do mundo. Mas o que eu ia contar pra vocês é que eu tenho um bloco de notas no meu celular, que eu anoto essas frases que os meus pais me falam, que eles soltam, que tipo assim, a gente tá às vezes almoçando e eles soltam essa frase. Eu não tô com o livro o tempo inteiro do meu lado, então eu anoto tudo nesse bloco de notas que chama frases que eu ouvi do meu pai que eu amei, frases que eu ouvi da minha mãe que eu amei. E uma dos que tinha ali anotado, que meu pai falou sobre dinheiro uma vez pra mim, se você não se importar com ele, Alice, ele não vai se importar com você. Então, se a gente tratar o dinheiro como algo sujo, ruim, que somos pessoas mesquinhas, interesseiras, se a gente tá falando sobre dinheiro, se a gente começar a não dar o devido valor que ele tem na nossa vida e para a nossa vida, pra gente ter o conforto que a gente tem, os caprichos que a gente também tem, ele não vai se importar com a gente, né? E se vocês não concordarem também com esse episódio, gente, gostaria muito,
mas muito mesmo, de ouvir vocês nos comentários, assim, com amor e carinho sempre, afeto acima de tudo, porque eu tô aqui pra trocar com vocês, sabe? Então, eu acho muito legal, e isso pra todo episódio, o que vocês não concordarem, sejam críticos também, né? Não acatem tudo que vocês estão ouvindo, é muito importante eu acho muito mais legal, inclusive, quando tem pessoas que discordam de mim, pra gente poder conseguir ter uma troca, né? Então, se você tiver, durante esse episódio, a gente ainda tá na introdução dele, no que você discordar, anota, no que você concordar também, e vamos trocar aqui nos comentários, que eu amo isso. E leio todos. Mas então, eu queria começar trazendo pra gente poder, primeiro, lembrar da importância que é essa pauta e essa conversa de dinheiro, principalmente nos nossos relacionamentos. Mas também, já abrindo aqui um parênteses, vocês sabem que eu perdi meu irmão, vai fazer 5 meses. Eu tô vendo todo o processo, né, que meu pai tá tendo que passar com essa questão de inventário e não sei o quê. Imagina quando for os meus pais, sabe? Imagina se eu não converso com os meus pais sobre isso, quando for a vez deles, sobre o que a gente tem, o que a gente não tem, como a gente vai lidar com as coisas, para que eu e a minha irmã, a gente consiga fazer isso da melhor forma possível, porque quantas famílias eu já vi se separarem, as pessoas não conversarem por causa de briga, de posse, do que vai ser de um, do que vai ser de outro. E é aí que tá o erro, é aí que mora o erro. Você começar a brigar por conta de dinheiro, isso aí é errado. Então, pra gente evitar isso, a gente precisa ter diálogo sobre isso, né? No fato dos relacionamentos, eu estudo muito, né, principalmente pra poder criar os jogos também. Dia dos Namorados tá chegando aí, então a gente tá fazendo muitas pesquisas sobre quais jogos, se a gente cria jogo novo, se a gente não cria. E aí eu tava estudando muito sobre a razão pela qual os casais terminam. E tem um estudo americano que mostra que o dinheiro é uma das principais fontes de estresse nos relacionamentos. E uma outra pesquisa feita por um outro instituto americano mostrou que até 40% dos divórcios tem o dinheiro como fator central. E aí eu já acho que não é que o dinheiro tá estragando o relacionamento, eu não acho que é isso. Mas eu acho que ele acaba escancarando tudo que tava desalinhado naquele relacionamento. Porque assim, eu vejo quando a gente se une a alguém, mesmo namorando, se você, assim, a gente é passo a passo, né, hoje. Você tá ficando com alguém, se você vê um futuro com essa pessoa, se você se vê casando com essa pessoa, aí vocês namoram. E o namoro é um teste pra saber se de fato vocês vão pra outra parte, que é o casamento, que é onde a gente espera não terminar e seguirmos juntos. Mas eu já acho que até no próprio namoro vocês têm que unir forças. E no casamento, pra mim, a minha visão é, vocês estão juntos ali, o dinheiro de um é o dinheiro do outro. Então, pra vocês somarem as forças de vocês. E essa é a beleza do amor também. É assim que eu enxergo, né? Que eu acho que um soma com o outro. Falando de um relacionamento heterossexual, assim, eu sinto que também o homem, ele se sente um pouco pior quando ele ganha menos, sabe? Isso não é um mimimi. Não tem como a gente esconder que isso é real, sabe? E aí que eu pergunto hoje também com as mulheres, com a gente... sendo muito diferente do passado, né, das nossas mães ou das nossas avós, em que era muito mais difícil a mulher ganhar mais, hoje isso é algo muito possível e presente. Então, como que funciona uma dinâmica, se funciona uma dinâmica de um relacionamento onde a mulher ganha mais que o homem? Como isso é pro homem? Sendo que existe, sim, essa questão da identidade masculina, né, tá muito construída em cima desse ser o provedor. E ainda trazendo estudos aqui pra gente, a Universidade de Chicago fez um estudo que mostra que os homens, eles têm queda no bem-estar psicológico dele quando a mulher ganha mais. Mesmo que ele não mostre isso e não fale isso diretamente. O nível de estresse, conforme a mulher ultrapassa a renda dele, aumenta. Isso foi esse estudo de Chicago que disse. Gente, o Jean, que grava aqui comigo, eu tava perguntando o que ele tava achando do episódio, e ele falou: eu concordo muito, porque a principal função, e talvez a única função do homem, isso vindo da boca de um homem, tá? É prover. Então, se ele não tá fazendo isso, o quanto isso pode abalar dentro do relacionamento a autoconfiança dele. E a gente já falou aqui em diversos episódios o quanto a autoconfiança é um dos fatores primordiais para que o relacionamento
seja gostoso de ser vivido, tenha forças. A gente falou no último episódio, no penúltimo, na verdade, sobre desejo, o quanto que se a gente tá com vergonha de quem somos, se a gente tem... A vergonha, ela é inimiga, a falta de autoconfiança, ela é inimiga do prazer, ela é inimiga do desejo. Então isso vai atrapalhar vocês na vida sexual de vocês. Isso vai atrapalhar vocês quando vocês saem pra jantar juntos, ou quando vocês saem com os amigos, quando vocês querem planejar algo juntos. É um fator muito sério, até porque isso, como a gente viu aqui, abala o bem-estar do homem. E aí, por mais que o homem, ele esteja, às vezes, ele seja desconstruído, esteja dizendo que tá tudo bem, às vezes pode nascer uma coisa muito silenciosa ali, sabe? Que ninguém tá admitindo, que é o ressentimento. O ressentimento por quem tá dando mais, às vezes um desequilíbrio ali na relação, um ressentimento porque às vezes o homem, nesse caso, se ele tá ganhando menos, ele pode estar se sentindo menor. Um ressentimento porque começam a se comparar. E aí o dinheiro, ele não vira, tipo assim, o centro das atenções. O problema, ele fica muito mais profundo, entendeu? E vem o tema que eu tô até com um pouco de medo de falar, mas que a gente precisa falar, que o mundo, ele ainda é machista. E isso impacta muito os relacionamentos. Porque mesmo com toda a nossa evolução, os homens ainda crescem ouvindo que eles precisam ser fortes, provedores, bem-sucedidos. E quando a mulher ganha mais, não é só sobre dinheiro que a gente tá falando, é sobre um lugar interno no homem que fica muito perdido. E não adianta a gente invalidar isso e chamar isso de tipo, isso é ego, isso é fragilidade dele. Não, gente, isso é uma construção. E isso, assim, é bizarro o impacto. Então, leva muito tempo pra gente desconstruir isso e a gente não tá desconstruído ainda, sabe? Não adianta a gente tentar desconstruir isso na marra. Então, a gente precisa se perguntar, tipo, será que a gente superou essas regras todas de que o homem é o provedor? Nós, mulheres? Mas imagina o homem. O homem, eu tenho quase certeza, tipo assim, os homens que estão ao meu redor, pelo menos, eles não superaram isso. Eles ainda sentem essa pressão toda de ser o provedor. Mas muitas mulheres podem dizer, tipo, pra mim tanto faz ele ganhar menos. Mas no fundo, às vezes, até silenciosamente, admira mais quando o cara ganha mais. E tá tudo bem você admitir isso. O problema é você não ter consciência disso. Porque quer queira, quer não, existe uma linguagem do amor que a gente tá falando que ela precisa do dinheiro para acontecer. E isso pode gerar até mais atração. Até porque, ainda nessa construção que a gente cresceu, sabendo que o homem é o provedor, quando o cara tá ali pagando a conta e você se sente protegida, você se sente cuidada. Então, pagar as coisas pode equivaler a cuidado para muitas pessoas. Dividir a conta pode equivaler à justiça e isso também ser um valor ali para aquelas pessoas. Ou você bancar a outra pessoa pode significar amor. E aí é muito importante a gente saber aonde que o dinheiro entra para bancar os nossos afetos. Porque muitas experiências que a gente quer viver pode estar atrelado na sua linguagem de amor. Sabe? A minha linguagem de amor, por exemplo, é tempo de qualidade. E eu gosto muito de passar esse tempo de qualidade viajando dentro do carro, conversando dentro do carro, pegando estrada, indo para algum lugar. E o quanto que isso exige o dinheiro para gasolina, o dinheiro do lugar que a gente vai ficar quando a gente vai viajar num final de semana. Isso para mim essas escapadinhas, além de ser muito importante para trazer sempre novidade pro amor, exige dinheiro, né? Nossa, gente, juro, dinheiro é muito importante. Não é porque a gente é mesquinho, é porque ele banca a vida que a gente quer viver e que a gente vive, né? Banca onde a gente mora, banca onde a gente come, os lugares que a gente vai, as experiências que a gente tá vivendo e a relação que a gente tá sustentando. É bizarro. Então a gente tem sim que saber aonde que ele entra ali na nossa linguagem de amor, porque às vezes a gente tá achando que a gente tá brigando por dinheiro, mas na verdade a gente tá brigando no fundo por amor, pela nossa forma de demonstrar. Imagina, se para um cara é muito importante que ele demonstre o amor dele através desse cuidado, e esse cuidado, o que ele aprendeu, o que ele viu com a família dele, foi muito provendo e pagando tudo pra pessoa, essa é a forma de amor dele. Mas vai que pra mulher, o cara que paga tudo é uma ofensa pra ela, porque ela sente que ela tá perdendo a liberdade dela, porque ela sente que ela tá dependendo de alguém, e isso pra ela é desesperador. Então,
Pra ele aquilo é a linguagem dele de amor, e pra ela aquilo é o oposto. Então por isso que é preciso, né, vocês se entenderem, pra poder entender também o significado que o dinheiro tem. E aí a gente entra muito também no que você aprendeu sobre o que é dinheiro pra você. Eu gosto muito de um podcast que chama O Que Tem na Sua Carteira. É sobre investimento feito por mulheres. Eu acredito que são as meninas do Still The Look, assim. E eles sempre começam um episódio do podcast com uma pergunta, que é o que você aprendeu com os seus pais, com a sua família, com as pessoas que te criaram, sobre dinheiro. E aí você vai entender muito se o dinheiro ele é um lugar difícil, se ele é um lugar que as pessoas não entram porque sempre foi muito suado, se as pessoas têm medo do dinheiro ou se elas têm uma boa relação com o dinheiro. Então, você não se relaciona diretamente só com o dinheiro hoje, você se relaciona com a história que você viveu a sua vida inteira com ele, sabe? Se faltava, se sobrava, se era motivo de briga, se era tabu, se vocês colocavam isso na mesa, se não colocava, se era poder. Como que você viu a sua mãe se relacionar, porque antigamente também a gente via isso, por exemplo, muitas mulheres que dependiam do homem, e a gente tem que, é muito importante, eu acho que em todo relacionamento a gente também ter essa nossa liberdade e a gente estudar e entender sobre isso, nós mulheres, sabe? Para que a gente não fique num lugar porque a gente precisa estar ali, mas porque a gente quer, por escolha, né? Não por uma necessidade. Então, se você viu o dinheiro faltando muito na sua casa, o que é um fator muito importante para você hoje construir é a segurança. E aí você entra num relacionamento que teve uma história completamente diferente com o dinheiro da que você teve. Uma outra crença, um outro jeito de amar através do dinheiro. E vocês podem começar a ter conflitos sobre isso, sem nem entender por quê. A forma como o seu parceiro ou parceira lida com o dinheiro na família dele impacta dentro do seu relacionamento também, né? Então, porque não tem como, a gente também tá se relacionando com a família do outro. Um pode ir auxiliando com muito respeito o outro, né? A gente pode ir dando sugestões. Olha, por que você não tenta começar a falar na sua família sobre isso, isso e isso? Por que você não tenta colocar esse limite, sabe? Então, a gente pode ir sugerindo se a gente tem uma vivência, às vezes, um pouco mais madura nesse sentido. E aí vem um outro ponto que eu acho muito importante a gente conversar nos dates, né? Quando você tá conhecendo uma pessoa, que é saber sobre a forma como ela vê o futuro, sobre o que ela quer. Daqui a uns 5 anos, tem muitas essas perguntas no Isso Não É Só Um Date, porque realmente é primordial. Você vê se as visões que vocês têm sobre o futuro, por mais que elas vão mudar com o tempo, elas estão mais ou menos alinhadas, né? Porque não tem como o cara querer ir pra esquerda e você pra direita, aonde vocês se encontram, sabe? Então, assim, você quer crescer ou você quer só manter o que você tem hoje? O que é o dinheiro pra você? É segurança? É liberdade? É um status? É paz? Você também vê muito através das pequenas atitudes da pessoa, se é status, né? E aí, isso pra mim, Alice, me repugna, assim, eu já chego a arrepiar. Já é uma coisa que não dá certo pra mim. Mas eu tenho amigas que pra elas é muito importante isso. É muito importante o status que o dinheiro traz. E tá tudo bem também, porque foi a forma como elas viram na família delas isso acontecer. Então, o cara ter um carro super de uma marca muito top, andar com boas marcas, isso pra elas é importante. Pra mim, é zero importante. Pra mim, por exemplo, é muito importante que o dinheiro, ele signifique pra pessoa segurança, mas também liberdade. E que a gente tenha o pé no chão, né? E que a gente não saia... se a gente tem, a gente sabe até onde a gente pode gastar. Se a gente não tem, a gente não gasta, a gente não se endivida, né? A gente não gasta mais do que a gente pode, porque depois vira uma bola de neve. Então, é muito importante a gente alinhar essa mentalidade com a nossa parceria, para depois também, por exemplo, na hora de educar os filhos, isso seja muito mais leve, né? Então, assim, é muito importante a gente fazer essas perguntas no date, pra ver se você é uma pessoa que tá focada mais no viver o agora, sem se importar com o depois, ou você também se importa no que você tá construindo. Assim, a gente tem que pensar nisso, porque o amor, ele sustenta muita coisa, mas ele não vai sustentar um desalinhamento de vida pra sempre. E a gente tem que saber isso desde o começo. Eu vou contar outra coisa que funciona pra mim, assim, pra vocês, que
eu sei que eu não quero trabalhar tanto quanto o homem que tá comigo no futuro, assim. Tipo, eu sei que agora eu tô na melhor fase, que a gente tá com muita energia, eu gosto de trabalhar muito. Hoje o trabalho, ele consome a maior parte do meu tempo. Eu quero a minha vida inteira trabalhar, porque eu sinto que é onde eu consigo expressar o meu propósito. Eu amo servir a vida através do trabalho. E eu sinto que também é isso, é muito interessante. A gente é uma pessoa muito interessante quando a gente tem muito tesão pelo que a gente faz, né? Pelo nosso trabalho e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, quando eu for mãe, por exemplo, eu quero poder desacelerar, eu quero poder trabalhar menos, porque eu vou estar segura que o meu parceiro, ele vai estar trabalhando, ele vai estar ali por nós, sabe? Esse é o meu jeito. É uma escolha minha, não é uma regra universal. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a consciência de que eu tive muitos privilégios que muita gente não teve. Eu tive muitos privilégios na minha família, eu nasci numa família que, graças a Deus, tem uma condição muito boa, e que eu sei que muito provavelmente, nós somos ali, sei lá, 2% da população brasileira. Então, as outras pessoas que eu posso vir me relacionar, pode não estar dentro desses 1%. E nem por isso a gente pode estar pensando diferente. Então, eu não posso exigir que alguém esteja no mesmo lugar que eu estou hoje financeiramente, porque eu consegui estar e ter o meu trabalho, a minha independência financeira, muito porque eu tive, no começo de tudo, muito apoio dos meus pais. Eu não tinha... Se eu quisesse, por exemplo, no começo da empresa, do Isso Não é um Jogo, não tirar salário pra mim, eu poderia não tirar salário pra mim, porque eu poderia pedir ajuda pros meus pais, falar, vocês podem me bancar por X tempo, por tantos meses, enquanto eu invisto o próprio lucro que eu recebo da minha empresa dentro da empresa? Aí eles, não podemos, isso aqui é um fato real. Eles, não podemos, claro, a gente te banca aí, falando, pai, mãe, vou me demitir do meu trabalho, vou começar uma empresa, vou arriscar. Se eu tenho uma base estrutural, se eu tenho a minha família ali que me apoia e que me ajuda financeiramente, pode me ajudar financeiramente, eu vou me arriscar muito mais. Então, eu consegui ter o trabalho que eu tenho hoje, a independência que eu tenho hoje dos meus pais, muito porque lá no começo eles me deram apoios. Então, eu não posso exigir que alguém esteja no mesmo lugar que eu tô hoje financeiramente, porque eu não sei como essa pessoa... Eu não sei se essa pessoa teve as mesmas condições que eu tive, mas eu posso e devo, sim, olhar pra onde essa pessoa tá indo. Porque, no fim, não é sobre quem tá ganhando mais, não é sobre dividir a conta ou quem tá pagando o jantar. É se a gente tá jogando no mesmo time. Tipo, às vezes, hoje, eu consigo, sem fazer com que o meu parceiro se sinta menos e que isso, de uma certa forma, atinja a masculinidade e a autoconfiança dele, eu consigo pagar mais, porque a gente conversou sobre isso, a gente sabe que eu tô num momento de vida melhor e que eu posso estar ajudando mais, sabe? Mas a gente vai estar jogando no mesmo time, a gente sabe que isso é um momento agora, mas que lá na frente pode ser diferente, mas enquanto a gente tá construindo tudo junto, a gente vai se ajudando. E exige um desconforto na ideia da gente somar também, né? Porque somar não é só a gente tá ali um ajudando o outro, é a gente também juntar o nosso ritmo, juntar a nossa ambição, juntar o nosso momento de vida, abrir mão de algumas coisas. E isso normalmente nunca tá alinhadinho. Então, a gente parar pra fazer esse alinhamento é muito importante. Eu lembro que eu até vi num TikTok, uma época no meu antigo relacionamento, a gente tava até querendo fazer isso, que era uma reunião mensal, tipo, o casal, ele postou isso no TikTok, assim, eles faziam uma reunião mensal, pediam um sushi pra eles planejarem as metas do mês deles, saberem quanto que eles gastaram, como que eles podem economizar, porque quais são os sonhos que eles querem fazer juntos. Eles estavam namorando e eles faziam isso, assim. Era super legal e eu acho que isso é muito interessante. Isso é uma forma de vocês conseguirem ter esse alinhamento que é um pouco desconfortável, onde um vai ter que ceder alguma coisa pelo outro, né? E aí a gente volta na pergunta inicial desse podcast, desse episódio, que foi: você consegue amar alguém que ainda não chegou no lugar que você tá? Porque existe esse desconforto, né? Do outro tá começando e você já tá mais acelerado. A pessoa tá entendendo ainda pra onde vai e você já sabe o caminho que você tá trilhando.
Então, exige duas coisas que são muito diferentes quando a gente vai responder essa pergunta, que é a generosidade e a paciência com o momento de vida do outro e a visão. A generosidade pra gente entender que o outro não teve as mesmas oportunidades e não viveu a mesma história que a gente, mas a visão pra gente enxergar se essa pessoa tá indo, se ela tá caminhando, ou se não, ela tá esperando ali parada, vendo a vida acontecer. Existe uma diferença muito grande entre você tá numa fase diferente e você tá num lugar sem completo movimento. É uma pessoa estagnada. Então, a gente não pode confundir isso, sabe? Porque a gente vai estar ali ajudando ou a gente vai estar ali, tipo, carregando, arrastando. Eu acho que tanto pro lado do homem quanto pra mulher. Ninguém quer isso. Ninguém quer, tipo, carregar uma pessoa, sabe? A gente quer se ajudar. Porque é muito bonito a gente ficar falando assim, um puxa o outro pra cima. Mas na prática, a gente tá de fato puxando a nossa parceria pra cima? Ou a gente tá, tipo, carregando? Porque aí fica desequilibrado, né? E mais cedo ou mais tarde, gente, lá na frente, isso começa a conta chega, sabe? Começa a pesar mais pra um lado. Começa a ficar mais difícil. E alguém, quando tá... se eu tô dando muito, né? Eu sempre gosto muito dessa lei do equilíbrio. Então, por exemplo, se eu tô dando muito pro outro, pensa em formato de travesseiros. Eu tô dando vários travesseiros pra aquela pessoa que tá do meu lado. Seja... atenção, seja ajuda financeira, seja qualquer tipo de doação sua, não só em dinheiro. Tô dando. E a pessoa não tá me dando nenhum travesseiro de volta, como que essa relação tá sendo equilibrada? Entendeu? A lei do equilíbrio, ela é muito importante pro relacionamento, na vida financeira do relacionamento de vocês, na vida de afeto, de tudo. Então, a gente tem que estar sempre se perguntando, porque senão lá na frente isso cobra. E quem tá recebendo muito, às vezes, fica tão pesado pra quem tá recebendo aquele tanto de almofada, que essa pessoa não aguenta o peso por não tá sendo equilibrado, não tá dando outras almofadas, que às vezes não é nem almofada, é um dado, não tá dando outras coisas pro outro ali, tá pesado pra ela que tá recebendo mais, sai da relação. Entendeu? Isso acontece demais. Por quê? Porque a gente não tá ali tomando cuidado com a lei do equilíbrio. Então, minha gente, acho que já tá bom por hoje. No fim, a gente tem que olhar pra direção. Não é sobre quem tá ganhando mais agora, porque todos temos aqui na faixa dos 18 aos 35. Se você tá numa faixa diferente, comenta aqui pra eu saber. Mas a gente tá num momento de construção, de direção. A gente tá indo pro mesmo lugar juntos. Sabe, mesmo que em fases diferentes a gente tem uma visão de mundo muito alinhada. Então, acho que a gente tem que conversar mais sobre isso com a nossa parceria. Com os nossos amigos, se você tá solteira, que você traga mais esse assunto pra mesa, que você estude mais sobre isso, porque é muito importante e a gente diminui muitos problemas na nossa vida se o dinheiro não é um problema. Que a gente não tenha medo, né, de falar sobre ele. Que a gente não tenha medo de se aproximar dele. E que a gente goste dele, né? Olha quantas coisas ele pode nos proporcionar. Mas que a gente não seja cego. Que a gente tenha humildade. E por isso eu acredito que é tão importante a gente ter o equilíbrio em tudo na vida, né? Essa é a palavra do meu pai. Equilíbrio. Espero que esse episódio faça você ter muitas boas conversas edificantes sobre futuro, sobre carreira, sobre o dinheiro mesmo, tanto nos seus dates, tanto num jantar pedindo sushi para vocês planejarem as metas de vocês como casal, tá bom? Pra gente não deixar que o relacionamento acabe não por falta de amor, mas por falta de alinhamento, né? E a gente não entra aí nessa porcentagem da pesquisa que a gente viu no início do episódio. Tá bom? Não esqueçam que tudo que eu contei aqui da minha empresa, da Fábrica de Afetos, vocês têm 10% de desconto com o cupom MIOLOS no nosso site, isso não é um jogo.com. E o meu sábado na semana, gente, foi tão gostoso. Eu não sei se eu já falei desse sábado aqui, não sei se eu já fiz ele em algum outro momento. Mas eu fiz massagem. Ai, foi tão bom. Nossa, me dá esse presente no meio da semana. É assim, o auge, juro. Eu saio tão leve,
eu acho que eu transcendo, assim, eu durmo, mas não é meio que dormindo, porque eu também tô acordada. Eu acho que eu vi a massagem muito só como um momento de relaxamento, mas também é saúde, sabe? Porque, como eu gosto muito de fazer esportes, e às vezes eu faço muita yoga em casa, às vezes eu posso estar fazendo um movimento errado ou não, a massagem também me ajuda muito nesse sentido. Tá sendo muito bom. Não foi só uma vez. Essa foi a segunda sessão que eu fiz essa semana e foi, tipo, muito bom. Eu acho que é um cuidado, não só com o meu bem-estar, mas com a minha bem-estar no geral, né? Nossa saúde física, mas também mental. Então é isso, se mime, se dê aí umas coisas que faça você relaxar e também não pensar em nada, desacelerar, que a gente viu também no episódio sobre prazer, o quanto que é bom a gente tá um pouco desocupada, né? Não com tanta pressa. Então tá, gente, até semana que vem. Beijinho.